Nós já falamos sobre alguns temas, nessa série que estamos fazendo. O primeiro deles foi sobre a Bíblia. Falamos aspectos técnicos sobre a Bíblia. Falamos depois sobre como a Bíblia se enxerga e por que ela é importante no meio cristão. Nós falamos ali, logo depois, sobre a guerra que acontece no céu e o surgimento do pecado. E é bem importante você relembrar isso daí. Se você não se lembra ou não assistiu, depois lembre de assistir essa aula anterior, porque hoje nós falaremos de coisas que vão se relacionar com essa aula. Então, só um breve resuminho. Você deve se lembrar que acontece, lá em Apocalipse 12, é descrito para nós uma guerra que acontece no céu entre um anjo poderoso que vai ali questionar o governo de Deus. Vai tentar ali dar um golpe de Estado, tentar fazer uma revolução em que não mais o governo de Deus seria o governo padrão, só que agora você teria uma outra opção de governo. Você poderia viver conforme sua própria vontade. Satanás, assim como seria chamado, o inimigo de Deus, o dragão, a serpente, enfim, ele seria esse representante desse outro tipo de governo. Um governo que despreza a vontade de Deus e que faz a sua própria vontade. Nós vimos isso no decorrer dessa aula em que foi estudada 15 dias atrás. Na semana passada, nós falamos a respeito da criação dos seres humanos e de como, a partir de um contato entre a raça humana e esse anjo caído, nós temos ali uma mudança na natureza humana. Nós vimos que o ser humano fora criado para viver eternamente uma vida boa, uma vida de bons relacionamentos, com uma boa relação com a terra, uma vida sem doenças, sem sofrimento, sem morte em si. Mas, em razão da escolha humana, nós acabamos vivendo uma realidade em que o ser humano ele acaba sendo ali alguém, enfim, que vai vir a morrer, que vai vir a sofrer, e vive nesse processo de uma natureza meio diferente daquilo que foi planejado inicialmente. Falamos nisso na semana passada. Eu quero continuar com vocês hoje falando a respeito daquilo que motivou essa mudança na natureza humana. Se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, lá em Gênesis, capítulo 2, nós temos o final da descrição da criação da terra, que nós estudamos na semana passada. O que nós vamos falar hoje, e na semana também, na próximo tema dessa série, já foi falado aqui, inclusive por mim, faz aí alguns meses. Alguns pontos já foram falados aqui em 2 aulas que foram dadas sobre a lei da morte e a salvação. Mas eu vou retomar alguns desses pontos e ampliar alguns outros, para que a gente consiga seguir essa ordem lógica que nós começamos com essa série. Tudo bem? Lá em Gênesis 1 e 2, então, nós temos a narração da criação do mundo. Nós já vimos isso na semana passada. Vemos a criação do ser humano. E nós já vimos também, na semana passada, que Deus, ao nos criar, Ele nos deu um presente especial. Ao nos dotar de sua imagem e semelhança, Ele nos entrega o domínio do mundo. A partir daquele momento, os seres humanos dominam por sobre toda a terra. Certo? Deus possuía esse domínio, por ter sido o Criador, e Ele entrega isso para nós. Os nossos pais, portanto, Adão e Eva, eles detinham esse domínio do mundo. Eles eram os representantes do planeta Terra e da raça humana. Quando nós vemos o relato de Gênesis 2, nós temos que entender nesse contexto, certo? Os seres humanos, contudo, eles tinham a opção entre viver uma realidade conforme Deus havia planejado, ou seja, de viver aquele planeta Terra que Deus tinha criado em eternidade, sem sofrimento, tudo aquilo que nós falamos, com a condição de que os seres humanos vivessem de acordo com a vontade de Deus, por uma razão muito lógica. Nós conversamos isso na semana passada também. Neste mundo que nós vivemos, onde cada um faz o que bem entende, e acaba gerando esse caos que nos impede, inclusive, às vezes, de sair na rua, às vezes de, enfim, deixar os nossos cônjuges ou filhos sozinhos e etc. Seria algo muito ruim de se viver eternamente, sabe? Nesse contexto que nós vivemos. A ideia é, em um mundo em que nós vivemos como bem entendemos, não dá para ter eternidade, porque senão seria uma vida de sofrimento. Deus, por isso, Ele estabelece o seguinte: os seres humanos poderiam viver eternamente, desde que eles decidissem viver de forma harmoniosa, aceitando a lei de Deus e a vontade dEle na vida deles. Entende? Aí eles poderiam viver eternamente, porque assim teriam uma vida boa.
não uma vida miserável, como seria caso hoje nós vivêssemos eternamente. Entende? Deus ele estabelece isso. Os seres humanos poderiam viver eternamente assim, desde que eles vivessem uma vida harmoniosa, ali obedecendo à vontade de Deus. A outra opção seria os seres humanos viverem como bem entendessem, tomando suas próprias decisões e agindo como desse na telha, do jeito que você quisesse viver, que é basicamente como nós vivemos hoje. Essas opções foram entregues para Adão e Eva. Vivam de acordo com a minha vontade e poderão viver eternamente, ou vivam de acordo com a vontade de vocês, só que o resultado disso vai ser diferente. Isso é relatado para nós em Gênesis 2, a partir do verso 15. Se você quiser acompanhar comigo, Gênesis 2,15 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A descrição que nós temos aqui é basicamente a descrição dada por Deus dessas duas opções que os seres humanos teriam. Viva conforme a minha vontade, você vai poder comer o que você quiser, viver como você bem quiser, mas dependendo da minha vontade, daquilo que eu instituí como certo. Ou, se vocês quiserem, podem tomar a decisão de ir por outro caminho. Tome desse fruto e coma. E aí você vai viver como você bem entender. O problema é, se você decidir ir por esse caminho, o resultado disso vai ser a morte. Eu já expliquei isso para vocês meses atrás, mas é importante eu retomar. A ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal aqui na Bíblia é a ideia de algo como se fosse uma porta de saída do Éden, sabe? Deus ele criou os seres humanos livres, com essas opções de escolha. E para isso, para que essa liberdade realmente existisse, era necessário que os seres humanos tivessem a possibilidade de sair do Éden. Não sair de fato, né, literalmente, eles podiam sair quando quisessem, mas abandonar aquele estilo de vida que Deus tinha colocado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, ela serve como essa porta metafórica de saída do Éden, sabe? A qualquer momento que os seres humanos olhassem e falassem: eu não quero mais isso para a minha vida, eles precisariam apenas tomar do fruto e comer. E assim diriam para Deus: olha, não é o estilo de vida que eu quero. Nessas duas opções que Deus nos dá, portanto, a árvore ela surge como essa porta para a aceitação da segunda opção, para que você pudesse escolher viver como você bem entendesse. Basicamente isso. É por isso que Deus, inclusive, a coloca aqui. Não, obviamente, para nos tentar ou para nos instigar a pecar, né? A ir por outro caminho. Mas sim para que a gente realmente fosse livre. Afinal de contas, sem uma saída não haveria liberdade de fato. Eu já fiz esse exercício antes com vocês, mas refaço agora. Imagine, por exemplo, que eu falasse para vocês: olha, nós estamos aqui e você é livre para sair a hora que você quiser. Você é livre para sair aqui da igreja e da classe bíblica quando você bem entender. Só que eu chegaria aqui para a Guga e falaria: Guga, vai lá e tranque todas as portas e janelas. Coloque ali muros de concreto nelas. Você de fato seria livre para sair aqui da igreja? Não seria. Sem uma saída viável, não há liberdade de fato. Essa é a ideia. Se Deus ele fizesse todo o Éden e falasse: olha, você é livre para viver aqui conforme minha vontade, mas ele não colocasse nenhuma porta de saída, os seres humanos não seriam livres de fato. A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, ela serve como essa porta, como esse espaço para sair, quando eles quisessem. Passei apenas por alto esse tema porque eu já expliquei para vocês meses atrás. Se você quiser, depois procure, né, ali nos vídeos da igreja, a lei da morte e a salvação. Foram 2 aulas onde esse tema é muito bem explicado. Deus, portanto, ele nos cria e nos coloca nesse cenário. Quando a gente chega em Gênesis 3, nós temos a narração da queda dos seres humanos, onde a ideia de tentação e a ideia de queda nos são descritas, né? Essas ideias, elas são basicamente o tema da nossa aula de hoje, o que nós vamos estudar hoje e tentar entender bem. Nós não sabemos, e a primeira informação, né, quanto tempo demora entre o capítulo 2 de Gênesis e o 3.
Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram vivendo na realidade que Deus tinha planejado para eles, no Éden, numa vida eterna e perfeita. Nós não sabemos quanto tempo é. Aparentemente não foi muito, mas nós não sabemos quanto de fato. Contudo, em todo caso, né, quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós temos as seguintes informações. Vamos lendo então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui nós temos o relato de dois personagens. O primeiro, a serpente, que nós já vimos na semana passada de quem se trata. Aquele mesmo anjo que havia se rebelado no céu, o líder de uma rebelião que colocava Deus em segundo plano e que instituía um modelo de governo apenas centrado em si mesmo. Aquele anjo é descrito como a antiga serpente lá em Apocalipse e ele surge aqui em um diálogo com a mulher. Aquela que, junto com seu esposo, detinha o domínio do mundo, o controle dessa terra. A razão desse diálogo ela é muito lógica, porque pense um pouco comigo. Tente fazer o exercício na sua mente de que por alguns segundos você está no lugar de Lúcifer, de Satanás. Se você tivesse tentado fazer uma rebelião lá no céu e não desse certo, você tivesse perdido a batalha, você acredita ainda nesse processo de rebelião. Qual seria o passo que você daria como estratégia de guerra? O passo que Lúcifer dá é exatamente esse. O de vir até outros planetas, falamos agora diretamente do nosso, e tentar convencer os seres humanos, os seres dos planetas, a aderir a essa rebelião, a fazer parte dela. É por isso que ele se dirige aqui aos representantes desse mundo, para tentá-los convencer dessa rebelião, dessa luta que ele havia travado. É por isso que esse diálogo ele começa entre a serpente, aquele anjo caído, e a mulher. Como é que começa o diálogo? E aqui a gente vê a primeira tentação acontecendo. A gente consegue entender, inclusive, os parâmetros de como uma tentação funciona. E entender, inclusive, o que seria isso. É evidente, e eu já adianto para vocês, que Adão e Eva sofrem uma tentação um tanto diferente da nossa. Igual a eles, apenas Jesus seria tentado assim. Nós já vamos falar por quê. Nós sofremos uma tentação um tanto diferente. Em todo caso, o procedimento, ou o modo como isso acontece é muito semelhante, é muito parecido. Tá bem? Como é que vai acontecer? O primeiro passo que Satanás ele dá é o seguinte, ele chega para Eva e diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele traz uma dupla negativa aqui no original, uma ideia meio confusa para dizer para ela, olha, raciocina um pouco comigo sobre essa ordem de Deus. O que Deus disse para você? Você não vai comer de nada? Você vai ter uma vida de privação? E esse é um ponto muito interessante. Satanás ele propõe como se a ideia que Deus tinha dado para Adão e Eva era uma ideia de privação de fato das coisas boas. Olha o tanto de árvore que tem. Deus falou que você não poderia comer de nada disso. Algo muito semelhante ao que acontece em tentações no geral, né? A ideia de estipular a ideia, de te propor a ideia de que Deus ele quer te privar das coisas boas, sabe? Te privar daquilo que é prazeroso nessa vida. Satanás ele começa com essa ideia para junto de Eva. Aí, o que Deus te disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E Eva ela vai responder. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva descreve para a serpente exatamente a fala de Deus. Embora ela adicione até um pouquinho mais, né? Ela vai falar, olha, a gente não deveria nem tocar nele. Não é nem só comer, né? Mas nem tocar. E é nesse momento que Satanás ele propõe uma das bases da sua rebelião, ou da sua, enfim, da sua doutrina. E ele vai dizer no verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se a tentação ela começa em um processo em que você é levado a pensar se realmente Deus está te privando de algo bom, de aproveitar a vida de alguma forma, ela normalmente vai passar por esse caminho. O caminho em que te leva a duvidar daquilo que Deus está propondo a você.
daquilo que Deus ele está te oferecendo de fato. Satanás ela apresenta para Eva uma dúvida quanto ao que Deus esperava dela e o que Deus tinha planejado para ela. Se ele já incitar essa dúvida antes, agora ele lhe diz claramente: é certo que você não vai morrer. Deus está mentindo para você. E eu já posso, talvez, introduzir para vocês o pensamento quanto ao nosso cotidiano e as questões concretas, né? Porque, como eu disse, mesmo que tenha alguma diferença entre a tentação que Eva ela sofre e a nossa, nós acabamos vendo muitas questões parecidas e cotidianas na nossa realidade que voltam a isso. Tente pensar um pouco quando você é tentado a fazer alguma coisa, sabe? E tente lembrar de como esse processo acontece. Tente lembrar de quantas vezes você não já conversou consigo mesmo e de pensar: mas isso daqui não é tão problemático assim. Mas isso não vai acontecer de tão ruim na minha vida se eu for por esse caminho ou não. Sabe? Essa noção, ela vem desde esse momento. A ideia de que, Deus ele falou que era ruim, mas não é tanto assim. Não é bem por esse caminho. Essa racionalização, esse pensamento a respeito de uma ordem de Deus, que faz com que uma dúvida seja lançada na fala de Deus, ela nos aproxima cada vez mais de uma atitude semelhante à que Eva ela vai tomar aqui. Dando continuidade ao que é dito no verso 4, né? Depois que a serpente diz para Eva que ela não morreria, que Deus estaria mentindo, portanto, vai dizer no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Depois de partir por todo esse raciocínio, em que uma dúvida é lançada sobre algo, em que Deus ele é acusado de tentar te privar de algo bom, Satanás ele encerra, propondo para Eva a mesma doutrina que ele vivera lá no céu e que o fizera iniciar essa rebelião. Você tem a opção de ser como Deus. Você poderá definir os meios da sua vida, os caminhos da sua vida. Quando Eva ela olha para aquele fruto, aquele símbolo do pecado, né? O símbolo da separação e da rebelião, ela decide comer. No verso 6 nós temos essa descrição. E é aqui que o pecado ele acontece. Quando nós falamos então de tentação, é importante que você entenda que, muito embora a tentação ela vai ser sempre voltada a algo concreto, então todos os dias você vai ser tentado a errar concretamente, sempre essa tentação ela vai partir desse processo. Uma dúvida a respeito daquilo que Deus ele te propôs, uma racionalização para pensar: será que eu não estou me privando, não estou sendo privado de algo bom? E, finalmente, uma confiança na ideia equivocada de que um caminho bom é vivermos conforme a nossa própria vontade. Porque o raciocínio ele é muito simples. Pense um pouco comigo. Deus ele vira e fala para você: olha, você não deve adulterar. Então Deus ele fala que você deve se manter fiel ao seu cônjuge. Está lá na sua lei, certo? Essa é a vontade de Deus para esse aspecto específico. Quando você é tentado a quebrar esse mandamento e a se relacionar fora do seu matrimônio, você normalmente é levado a pensar a respeito do assunto, é levado a racionalizar a respeito dele e pensar: talvez eu esteja me privando de algo bom, que é ali aproveitar, né, os prazeres que vão estar envolvidos. E finalmente você é convidado, no fim das contas, a viver como você bem entender, desprezar o que Deus falou para você, que era ser fiel ao seu cônjuge, e falar: não, eu vou viver como eu quiser, eu vou me relacionar com quem eu quiser. Então, muito embora esses aspectos concretos eles vão mudar continuamente, a tentação ela vai ir sempre por esse caminho. Você tirar Deus de onde ele deveria estar como Senhor da sua vida e você colocar no mínimo a si mesmo. Fazer como você bem entender. É isso que acontece, inclusive, com Jesus. Esse processo de tentação também. E Jesus ele se assemelha muito a Adão e Eva nesse aspecto, porque, como eu havia dito,
Adão e Eva são aqui representantes do planeta Terra. Então, a gente olhando para esse aspecto mais amplo, né, do que está acontecendo aqui, que é o aspecto de um anjo rebelde que decidiu fazer uma rebelião e que, ao ter perdido a batalha, tenta conquistar mais um planeta para o seu lado. Um anjo que consegue o bom resultado nessa missão, aqui no capítulo 3 de Gênesis. E nós vamos ver isso mais adiante, porque quando Eva ela toma do fruto e come, entrega para o seu marido e ele come. A partir daquele momento, os seres humanos eles perdem o domínio sobre esse planeta. E esse domínio ele é entregue a Satanás. A terra faz parte da rebelião, aquela que havia começado no céu e que nós estudamos na semana passada. Quando Jesus ele vem à terra, portanto, ele vem novamente como um representante da humanidade, a fim de que esse domínio ele seja discutido novamente. É por isso, inclusive, que Satanás ele aparece tanto aqui com Adão e Eva, quanto lá com Jesus. Porque nós veremos um pouco mais adiante que, no que diz respeito às nossas tentações, que não são mais tentações sobre o domínio do mundo, se você pecar hoje, você não vai estar colocando em jogo o domínio do mundo inteiro. Você vai estar colocando em jogo a sua própria vida, o domínio da sua vida, certo? Só que aqui nós estamos falando de representantes da humanidade. É por isso que, como eu disse, quando a gente olha para a Bíblia, falando sobre as tentações nossas, dos seres humanos comuns que somos, vai falar muito mais de tentações que acontecem internamente. De nós mesmos nos tentando algo. E não de, necessariamente, Satanás vindo te tentar. Nós vamos ver esse texto logo adiante. Só que quando nós falamos aqui de Adão e Eva e falamos de Jesus, Satanás ele vai pessoalmente. Porque é uma batalha grande. Tem muita coisa em jogo aqui. Se você quiser acompanhar comigo, apenas para você ver como isso acontece, vai lá para o livro de Mateus, e aí você vai conseguir entender muito bem isso. Lá no início de Mateus, capítulo 4, quando Jesus ele vem ao mundo, portanto, para poder discutir a questão do domínio do mundo que havia sido perdido e entregue a Satanás. O planeta, então, compôs essa rebelião. Nós temos aqui uma descrição de Jesus nascendo, nos primeiros capítulos, Jesus ele tendo que fugir, etc., que Mateus vai descrever para nós. Mas, finalmente, no final do capítulo 3 de Mateus, nós temos a descrição de Jesus iniciando o seu ministério público. Ele começa ali pelo batismo, junto com João Batista, e aí no capítulo 4, Jesus ele passa pela sua tentação. A ideia de tentação aqui, portanto, ela não deve ser entendida nesse momento como a tentação cotidiana que todos os seres humanos vivem, mas nesse contexto amplo da discussão quanto ao domínio deste mundo, certo? Jesus é o novo representante aqui da Terra. Por isso ele precisa passar por esse momento. Mas perceba aqui, quando nós formos ver, que o processo ele é muito semelhante àquele que Eva viveu lá no Éden, junto à serpente. O que diz aqui, a partir do verso 1? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, pelo inimigo de Deus, pelo acusador. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aqui vai ainda um detalhe, Embora seja semelhante à tentação lá de Eva, Jesus ele ainda padece, ele sofre os efeitos do pecado, sabe? No seu corpo. Ele sente fome, por exemplo, algo que Eva não sentiria naquele momento. Mas Jesus ele não tem a sua natureza para o pecado, como a gente já conversou. Mas enfim, ele está com fome aqui, está debilitado fisicamente. E então, no verso 3, o tentador ele se aproxima. E o que ele vai dizer para Jesus? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa ideia ela vai se repetir por 3 vezes. Ele vai dizer, se és filho de Deus, primeiro, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois ele vai dizer no verso 6, se és filho de Deus, atire-te abaixo do local que eles estavam, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E depois, finalmente, ele vai dizer, no verso 8 e 9, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essas informações, elas nos levam por um mesmo caminho. Se você prestar atenção no que o diabo está tentando fazer com Jesus,
você notará as semelhanças lá do que ele tenta fazer com Eva. Ele passa por um processo de convencimento, ele passa por um processo, inclusive, de usar o próprio texto bíblico para tentar convencer Jesus de algo. E nesse processo todo, ele tenta Jesus a conduzir a sua vida conforme a sua própria vontade. Vamos falar de Jesus um segundinho, só para você entender bem. Quando Jesus ele vem à Terra, mesmo ele sendo Deus, plenamente Deus, a Bíblia fala que ele se esvazia da sua divindade e ele vem como servo. Ele então está dependendo de Deus Pai para seguir a missão que Deus Pai deu, certo? Então, quando Jesus está na Terra, essa ideia de filho de Deus como sendo Deus agindo ali e existindo naquele momento como Deus, ela não era real. Jesus havia se esvaziado da sua divindade. Ele é um servo agora. O que Satanás propõe para Jesus é o seguinte: assuma a sua divindade e faça as coisas acontecerem. Transforme aqui a pedra em pão, mande que os anjos venham te ajudar. Assuma a sua divindade, não siga o modelo que seu pai te deixou de ter que se esvaziar da sua divindade e ser servo. Haja. Se isso não fica claro nessas duas primeiras vezes, fica absurdamente claro na última. Quando Satanás chama Jesus e fala: olha, tá bem, você não aceitou, mas quer resolver isso de uma vez por todas? Você não veio para conquistar esse mundo de volta? Então vamos lá, ajoelhe e me adora. Eu vou te entregar. Você vai ter vencido e vai ter acabado. Perceba que o que Satanás ele propõe para Jesus é a resolução da missão de Jesus, sem ele precisar passar por tudo que ele passaria. Só que no fim das contas, se Jesus tivesse aceitado aquilo, mesmo que ele tivesse vencido aquela batalha de reconquistar a terra, ele teria perdido a guerra. Porque Jesus teria caído como Eva caiu. Teria deixado a vontade de Deus para lá, porque Deus tinha colocado como vontade dele a condução de todo o processo da vinda de Jesus, e ele viver dessa forma, se entregar na cruz para a remissão dos pecados, para assim reaver esse mundo, ele teria desprezado tudo isso e conquistado o mundo de volta, mas a partir da sua própria vontade. O que Satanás propõe, então, para Jesus, nesse processo de tentação, depois que ele coloque em xeque ou em dúvida as falas de Deus, depois que ele usa até a própria Bíblia para poder questionar essas questões, ele finalmente propõe que Jesus despreze a vontade de Deus Pai, porque nesse momento Jesus estava esvaziado da sua divindade, já falamos isso, e faça o que ele bem entendesse. No fim das contas, nós sempre vamos caminhar para a ideia de tentação indo por esse caminho. Você sendo provocado a abandonar quem você é, ou melhor, abandonar quem Deus quer que você seja, para que você coloque no lugar quem você é, ou que você quer ser. Só que entenda, aí vem um detalhe interessante. Quando nós falamos de Adão e Eva, de Jesus, nós estamos falando dos representantes desse mundo. O mundo aqui está em jogo, o domínio do mundo. Se o planeta Terra vai ficar ao lado da rebelião ou contra, certo? Só que quando a gente fala de você e de mim, nós estamos falando de questões que envolvam apenas nós mesmos. Às vezes a gente tem uma visão de Satanás que é muito mística, assim, sabe? A gente fala, Satanás está me atentando. Só que a gente esquece que ele é apenas um ser, né? Então, se ele está me atentando, como é que ele pode estar atentando aquela outra pessoa e aquela e a outra? Ele não teria condições físicas até de tentar todo mundo ao mesmo tempo. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, inclusive, a gente vê que o processo de tentação na Bíblia ele é muito mais pessoal, muito mais interno do que externo. Se você quiser acompanhar comigo, está lá em Tiago, um texto que explica isso para nós. Lá em Tiago, capítulo 1, nós temos o apóstolo ele explicando para nós como é que isso funciona. E aí você entender de uma vez por todas o que seria tentação na Bíblia, né? Como que isso funciona. Olha lá, Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, quase no finalzinho da sua Bíblia já. A pequena carta de Tiago, uma carta muito forte, né? Tiago ele tinha opiniões muito duras às vezes, mas enfim. Tiago capítulo 1, verso 13, o que ele vai dizer sobre tentação? Primeiro, ninguém,
Ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Você não pode dizer que você foi tentado por Deus. Por quê? Porque ele vai dizer, Deus, primeiro, não pode ser tentado por ninguém. E segundo, ele não tenta ninguém. Certo? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Às vezes a gente fala, às vezes é Deus provando e etc. Só que a gente fala como se Deus estivesse tentando a gente a algo, e isso não acontece. Deus ele nunca nos tenta nada. Nem foi assim com a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a gente conversou. Deus não estava tentando os seres humanos a cair. Estava dando uma porta de saída. Se os seres humanos quisessem, tinha uma árvore dentro de um jardim inteiro para eles irem. Certo? Deus, então, não tenta ninguém. Esse é o primeiro ponto relevante. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago ele vai trazer à tona exatamente uma aplicação prática e concreta para aquilo que aconteceu no Éden. Para aquilo que aconteceu no Éden. Agora, não mais necessariamente o próprio Satanás vindo tentar alguém, porque o pecado ele já se incrustou dentro da humanidade, né? A gente não precisa de um agente externo mais, a gente mesmo consegue se tentar. E a partir desse momento, a gente vai pelo mesmo processo. A nossa vontade, ela começa a nos pregar essas peças, de colocar e você começar a pensar, mas será que eu não estou me privando de algo que é bom? Será que pelo fato de eu estar na igreja, eu não estou me privando lá de ir para o bar com meus amigos, que é tão bom, me privando ali de sair com quantas mulheres ou homens eu quiser? Será que eu não estou me privando de algo bom por estar seguindo essa igreja? Ou então chegar ao ponto de pensar, será que Deus ele realmente quer algo assim para a minha vida? Sabe? Nós mesmos vamos olhando para a realidade, como o Tiago vai falar, e por esse nosso próprio desejo, vontade, que ele vai chamar de cobiça, nós acabamos nos convencendo disso, nos seduzindo disso. Então, quando, de fato, isso é concretizado, essa vontade ela é alimentada e mantida, nós finalmente pecamos. Vamos lá e executamos aquilo que nós pensamos tanto. É por isso que aí vai um conselho. Você quer viver uma vida pecando o menos possível? Quando você começar a pensar sobre essas coisas, repreende. Porque o processo normalmente é esse. Aí você olha para o lado lá e vê aquela mulher bonita passando, aquele homem bonito passando. Antes de você começar a pensar o quão ruim está lá na sua casa, ou se seria mesmo um problema ou não, você já olha para o lado, repreende e segue sua vida. Entende? Porque a tentação é esse processo que vai culminar no pecado. Até aí não é o pecado, é a tentação. Mas vai culminar no pecado. E o problema é que quando o pecado vem, ele gera a morte. E eu já comentei isso com vocês. Necessariamente não é só a morte eterna. Esse é o principal ponto. No fim das contas vai gerar a sua destruição eterna. Mas diariamente também vai te gerando morte. Porque é aquele ponto, quando você olha lá e você é tentado com aquela mulher ou aquele homem bonito. E aí quando você dá condições para a tentação e você finalmente peca, o seu casamento ele começa a ser destruído. Começa a ser conduzido à morte. Os aspectos da sua vida vão morrendo. Quando a gente dá ouvido para a tentação, e isso é finalizado no pecado. Se você quiser acompanhar e entender, então, os resultados disso, volta lá para Gênesis, nós vamos encerrar aqui nesse texto. Depois só vou fazer menção a mais um. Mas lá em Gênesis nós temos os resultados, né, do pecado, lá ainda com Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, para a gente continuar o texto que nós estávamos lendo. Eva, portanto, ela é tentada por Satanás com as mesmas ideias que começaram a rebelião lá no céu, certo? Quais são as ideias? Deus ele não precisa ficar aqui no lugar dele. Posso tirar ele e colocar-me ali como Deus de todas as coisas. Eu vou decidir qual caminho seguir. E ao ser tentada, ela dá espaço para isso. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela vai racionalizar com aquilo. Ela vai falar, talvez ele esteja certo, talvez isso seja bom.
toma do fruto e come. E também entrega ao seu marido e ele vai comer. Então, olha os resultados do pecado, né, no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeiro resultado do pecado. Eles começam a ter problemas com quem eles são. Adão e Eva começam a querer ser diferentes. Começam a ter problemas com o seu próprio corpo, com a sua existência. Se não bastasse, no verso 8, é dito que quando Deus ele se aproxima e eles ouvem a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, eles vão se esconder da presença de Deus. O segundo resultado do pecado é a gente se afastar de Deus. A gente começa a olhar para nós mesmos e falar, olha, eu não presto, não está legal. E aí eu olho para Deus e falo, Ele é bom demais para mim, então vou me afastar. O que é muito problemático, né? Porque acaba gerando um ciclo vicioso, porque Deus é o único que pode nos ajudar a resolver. E aí a gente acaba querendo se afastar. E isso é natural. Todo mundo passa por isso. Nós atendemos muita gente que olha e fala, mas pastor, eu faço tanta coisa errada, e eu não sinto vontade para a igreja, sinto vontade de ficar perto de Deus, nem de orar, porque eu fico pensando assim, mas Deus ele vai olhar para mim e vai falar, olha, mas você fez isso e aquilo. O problema é que se a gente não for em direção a Deus, aquilo que nós trouxemos para nós em razão do pecado nunca vai ser resolvido. E aí o detalhe que eu sempre falo e falo para você, se você já pensou isso ou vai pensar, é o seguinte, Deus ele te conhece. Ele sabe o quão pecador você e eu somos. E ainda assim ele se dispõe a estar do seu lado, se você quiser buscá-lo para tentar resolver, ao menos parcialmente, essa questão e definitivamente no céu. Mas esse é um processo muito comum. Os seres humanos, quando pecam, têm problemas consigo mesmo, têm problemas com Deus. E aí, Deus ele chama os seres humanos, chama todo mundo que estava envolvido no processo, e ele começa a perguntar. E aqui vai outra questão que é muito semelhante. Mesmo que aqui nós estamos falando dos representantes do mundo. Quando Deus ele chega ao homem e pergunta, no verso 9 e 10, por que você comeu? O que aconteceu? Como é que você sabe que está nu? Então o homem responde no verso 12, a mulher que você me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é minha, né? Eu ponho em quem eu quiser. Mais ou menos essa é a ideia. A transferência de responsabilidade é algo muito comum diante do pecado e do erro. Não fui eu, a culpa não foi minha, é da minha esposa, que no fim das contas era até dele, né, de Deus, porque olha, você que me deu ela. Quando ele chega para a mulher e pergunta, então, por que você fez isso? No verso 13 ela responde, a serpente me enganou e eu comi. A responsabilidade também não é dela, é do outro. Essa transferência de responsabilidade ela é tão comum e é tão problemática. Eu preguei recentemente na Ípica, falando exatamente sobre essa questão, talvez um dia a gente possa estudar isso. A Bíblia ela fala que no fim dos tempos muitos vão apostatar da fé, vão abandonar a fé. E dentre as razões que a Bíblia fala, uma delas é porque algumas pessoas dentro da igreja vão expulsar essas pessoas, por, enfim, agir de forma errada, por serem hipócritas e etc. Isso é um fato, acontece, você provavelmente já viveu ou vai viver algum dia. O problema é que as pessoas não notam, as que saem, e que depois falam, eu saí porque lá dentro da igreja fizeram isso e aquilo, que no fim das contas essa pessoa vai estar se perdendo. Porque não importa quem incitou a pessoa no fim das contas a isso. Se você pecar, as consequências são suas. A responsabilidade é sua. Mesmo que a nossa prática, a nossa vontade seja entregá-la para outra pessoa. No fim das contas, é a gente que tem que arcar com isso. E Deus ele traz exatamente essa resposta, né? Ele chama os três e ele começa a punir todos eles. E aqui vem um detalhe interessante. A morte ela não surge como uma punição aqui para o pecado. A morte não é punição para o pecado. Não foi Deus que puniu os seres humanos com a morte. A morte ela é descrita como consequência. Deus ele pune também os seres humanos aqui. Ele pune a serpente, ele pune depois Satanás, e ele vai punir a mulher em primeiro lugar. Recebe duas punições. Uma, que seria os sofrimentos ali com a gestação. Então ela receber esse presente de Deus, de gerar vida em seu corpo. E agora ela vai conseguir gerar vida, só que ela vai sofrer por isso. O homem também receber o presente de Deus de gerar vida na terra, plantando, trabalhando. Só que agora ele vai sofrer para gerar essa vida também. Então a punição dos dois é idêntica nas funções dos dois.
Só que a mulher ela recebe uma punição a mais, que é o seu desejo, no final, né, será para o teu marido, e ele te governará nesse âmbito. E isso a gente entende, inclusive, pelo próprio processo aqui da queda, né? A ideia de que Eva, como representante do mundo, ela deveria estar junto do seu marido para tomar uma decisão como a que ela tomou. E ela toma por conta própria a decisão de tomar do fruto e comer. Então Deus ele entrega uma punição a mais para Eva nesse contexto. Então, olha, você tentou ser maior do que o seu esposo. Agora, em um aspecto da sua vida, você vai ser menor. Ele vai te governar nesse aspecto. No aspecto do desejo, do prazer e por aí vai. Ela recebe essa punição, então, por tentar ser maior. Seria mais ou menos essa ideia. Isso não é em tudo na vida, não é essa a ideia. É de um aspecto que ele vai falar, o aspecto do desejo. E todo casado entende, né, esse aspecto. Uma questão fisiológica mesmo, é uma questão física. Da diferença entre as mulheres e os homens, no que envolve aí desejo e sexualidade, por aí vai. Adão, Eva e toda a terra, ela acaba sofrendo essas punições. Porque o pecado, infelizmente, ele nos conduz à morte. E no fim das contas, ele nos afasta completamente de Deus. Só que tudo isso acontece, como eu disse, infelizmente, não apenas para esse casal. Porque, biblicamente falando, e aí, como eu disse, só vou mencionar esse texto mais. Lá em Romanos, Paulo ele descreve isso para a gente. Ele vai falar que Adão e Eva, sendo representantes do mundo, eles entregaram o nosso mundo para a rebelião. E em razão disso, a partir desse momento, cada um na terra faz o que bem entende, né? Vive em pecado, porque naturalmente a gente quer viver assim. De viver como a gente bem quiser. Só que quando Jesus ele vem à terra, ele nos dá a possibilidade de uma segunda chance. Ele luta com Satanás e ao vencer ele reivindica novamente, toma de volta o governo desse mundo, o domínio desse mundo. Mesmo que ainda provisoriamente será executado totalmente no fim. E te dá a possibilidade de você buscar, mesmo que provisoriamente, voltar àquele modelo que Deus tinha planejado para você. Pegando a vontade de Deus e colocando de novo como regra na sua vida, e não a sua própria vontade. E depois disso, no fim das contas, restaurando a sua natureza, quando Jesus voltar, e assim você poder viver novamente como Deus tinha planejado lá no início. Paulo ele vai dizer, né, que por um só homem entrou a morte no mundo e o pecado, mas por um só homem também entrou a graça, e a vida eterna que te é oferecida por intermédio de Jesus. No próximo estudo, nós vamos falar exatamente sobre esse ponto, sobre como a salvação ela te é entregue e te é ofertada. Num contexto de um mundo que se tornou rebelde, que faz parte dessa rebelião, que foi iniciada por Satanás lá no céu. Nosso mundo entrou nesse processo e que vai terminar em pouco tempo.